Olá! A história de hoje vem direto do coração de Deus para o nosso coração e foi contada por Jesus. Jesus contava histórias para que as pessoas entendessem a sua mensagem. Vamos ouvir a história de hoje? Uma história para contar, uma história para ouvir, uma história para guardar, uma história para sorrir. E a história de hoje está na Bíblia, nos evangelhos de Mateus, Lucas e Marcos. É a parábola do semeador. Certo dia, Jesus pregava à beira de um lago na Galileia, mas como juntava muitas pessoas para ouvi-lo, então ele subiu em uma barca e de lá começou a contar. O semeador saiu a semear sementinhas em seu campo. Algumas sementes caíram à beira do caminho. Não chegaram a germinar, pois os passarinhos vieram e as comeram. O semeador saiu a semear sementinhas em seu campo. Algumas sementes caíram entre as pedras. As suas raízes não eram tão profundas. Veio o sol e as queimou. O semeador saiu a semear sementinhas em seu campo. Algumas sementes caíram entre os espinhos. Os espinhos cresceram junto com as sementes e as sufocaram. O semeador saiu a semear sementinhas em seu campo. Algumas sementes caíram em terra boa, formaram raízes profundas. Seu tronco era firme e elas deram frutos a 100, a 60 e a 30 por um. As pessoas ouviram aquela parábola, mas não a entenderam. Então Jesus explicou. As sementes que caíram à beira do caminho são aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas as não entendem. Vem o inimigo e as carregam. Outras sementes que caíram entre as pedras são aquelas pessoas que acolhem com alegria a palavra de Deus, mas as raízes não são profundas. E nos primeiros sofrimentos, logo a abandonam. As sementes que caíram entre os espinhos são aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas as preocupações do dia a dia, as riquezas, as tentações, as sufocam. E aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus, que acolhem e a colocam em prática, dá fruto a 100, a 60 e a 30 por um. O semeador saiu a semear sementinhas em seu campo. O semeador saiu a semear sementinhas em seu campo. Por hoje é só. Um beijo, um abraço e até breve.